Olá, tudo bem? Graça e paz, louvado seja o nosso Senhor e Cristo Jesus, o ressuscitado. O Pai Nosso da lei e o da escatologia consumada. Como Jesus de Nazaré, nos seus dias, ensinou os judeus a fazerem oração, a fazer a oração do Pai Nosso. Só que para nós que cremos que o juízo já ocorreu, que a escatologia já foi consumada, que a parousia, que a vinda do Filho do Homem como juiz já ocorreu no ano 70, então eu acredito que a nossa oração não é mais assim, não deva mais ser como ele ensinou aos judeus. Veja, Mateus capítulo 6, entre os versículos 5 e 10. Assim Jesus ensinou os judeus, porque afinal de contas ele veio para cumprir a lei. Só que na sua morte ele resgatou os que estavam na lei, estavam na maldição da lei. Gálatas capítulo 4, versículo 4 e 5. Assim ocorreu. Eu vou até colocar lá, Gálatas capítulo 4, versículo 4 e 5. Mas quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou o seu filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, nasceu debaixo da lei. 5. Para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. Veja na Bíblia Viva como está. Versículo 4. Na Bíblia Viva. Mas quando chegou o tempo certo, o tempo determinado por Deus, ele enviou o seu filho, nascido de mãe humana, e viveu debaixo da lei. 5. Para comprar a liberdade para nós que éramos escravos da lei, a fim de que ele nos pudesse adotar como seus próprios filhos. Então assim disse na Bíblia Viva. Então Jesus veio para cumprir a lei, mas na sua morte ele resgatou os que estavam debaixo da lei. Ou seja, é uma ignorância muito grande a religião praticar as obras da lei de Moisés. Está lá debaixo da maldição. Mateus capítulo 6, versículos 5 ao 10. Assim disse no 5. E quando orarem, não sejam como os hipócritas, que gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças, para serem vistos pelos outros. Em verdade, lhes digo que eles já receberam a sua recompensa. É assim ou não é o que acontece no local que você frequenta, que eles chamam de igreja? Os balabachúria, eles gostam de gritar, eles gostam de ter uma boa oratória para chamar a atenção, e eles falam que nem cacarejando e tal, e diz que é unção e sapato de fogo. É assim ou não é? É assim. 6. Mas ao orar, entre no seu quarto e, fechada a porta, ore ao seu pai, que está em secreto. E o seu pai, que vê em secreto, lhe dará a recompensa. E orando, não usem vãs repetições, como os gentios, porque eles pensam que por muito falar serão ouvidos. Não sejam, portanto, como eles, porque o Pai de vocês sabe o que vocês precisam antes mesmo de lhe pedirem. Então, na verdade, meu amado, você orando ou não orando, você confiando, você confessando o Cristo ressuscitado, você confessando que o próprio Deus está no teu espírito, você não precisa falar nada. Porque você 24 horas você agradece a Ele, sozinho, lavando uma louça, jogando uma bola, correndo, trabalhando, você fala com Ele, porque afinal de contas Ele está aí no seu espírito. Depois do juízo, Ele já estabeleceu a Jerusalém espiritual. E eu vou, no decorrer desse vídeo, mostrar para você aonde está escrito que a Jerusalém celestial já foi estabelecida. Versículo 8. Não sejam, portanto, como eles, porque o Pai de vocês sabe o que vocês precisam antes mesmo de pedirem. Versículo 9. Portanto, orem assim. Assim ensinou Jesus de Nazaré, o judeu, que veio para cumprir a lei. Ele ensinou quem? Os judeus. Porque eu vou te mostrar depois que Jesus de Nazaré não veio para o povo gentil, não veio para os forasteiros, os estrangeiros, o qual eu faço parte, acredito que você faça parte do povo gentil. Pai nosso que estás no céu. Aqui ainda Deus realmente estava, porque a parousia ainda não havia ocorrido, o juízo de Deus ainda não havia ocorrido. Pai nosso que está nos céus,
santificado seja o teu nome. 10. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Ou seja, que venha, vir, ainda viria o teu reino nas pessoas. Porém, Jesus não veio para os gentios. Por isso que eu te digo, essa oração ele ensinou para os judeus. Jesus não veio para os gentios, que somos nós, mas sim aos perdidos da casa de Israel. Veja, Jesus de Nazaré, o Filho do Homem, para quem veio. Mateus, capítulo 10, versículos 5 e 6. Você que frequenta o lugar que diz que faz as coisas que Jesus de Nazaré fez, você está redondamente enganado. Você está praticando uma obra que não é para você. Mateus capítulo 10, versículos 5 e 6. Jesus enviou esses 12, dando-lhes as seguintes instruções. Não tomem o caminho que leva aos gentios, nem entrem nas cidades dos samaritanos. 6. Mas de preferência procurem as ovelhas perdidas da casa de Israel. Jesus de Nazaré veio para os israelitas, veio para o seu povo, veio para o povo que Deus havia escolhido por eleição. Os eleitos que foram tirados da escravidão de Faraó. Depois, quando Jesus disse Tetelestai, ele derrubou o muro da inimizade e juntou os dois povos. Sim, mas para viver a sã doutrina, que afinal de contas ele morreu e resgatou os que era dele, judeus e gentios, que estavam na lei de Moisés, debaixo da maldição. Então não é porque ele derrubou o muro que você, gentil, deve fazer as coisas de judeu. Porque na verdade nem judeus é mais para cumprir as obras de Moisés, que Jesus os resgatou de lá. Os que são dele, é claro. Outra passagem também, Jesus deixa claro que ele não veio para o povo gentil. Mateus capítulo 15, versículo 21 ao 24. A mulher cananeia. Saindo dali, versículo 21, Jesus foi para a região de Tiro e Sidom. E eis que uma mulher cananeia, que tinha vindo daqueles lados, clamava: Senhor, filho de Davi, tenha compaixão de mim. Minha filha está horrivelmente endemoniada. Para os judeus, uma pessoa enferma era uma pessoa endemoniada. E isso a religião trouxe para os dias de hoje. 23. Jesus, porém, não lhes respondeu palavra. Então os seus discípulos, aproximando-se, disseram: Mande-a embora, pois vem gritando atrás de nós. Mas Jesus respondeu: Não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Deixa eu ver na Bíblia Viva como fala. Então ele disse à mulher: Eu fui enviado para socorrer as ovelhas perdidas da casa de Israel. Então, meu amado, fica claro que essa oração Jesus ensinou para os judeus. Somente para os judeus, mas para ninguém. A nossa oração é diferente. Por quê? Para os que creem que o juízo já ocorreu, a oração é assim. Veja bem, veja. Assim foi a oração que Jesus ensinou aos judeus. Pai nosso que está nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Mas eu creio que a oração que nós, gentios, nós que passamos do ano 70, nós que nascemos depois do juízo de Deus, a nossa oração, se for para fazer, deve ser assim. Pai nosso que está em nós, porque ele mora no nosso espírito. Santificado seja o teu nome, está em nós o teu reino. Não buscamos o teu reino, está em nós o teu reino. Já foi feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Já foi feita. Então a oração que ele ensinou aos judeus foi: Pai nosso que está nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Já da escatologia consumada, para os que creem, Pai nosso que está em nós, santificado seja o teu nome. Está em nós o teu reino, já está em nós a paz, a justiça e o amor no Espírito Santo. Deus estabeleceu a Nova Jerusalém e essa Nova Jerusalém está em nosso espírito. Está em nós o teu reino. Já foi feita, não vai ser mais feita, já foi feita a tua vontade.
já foi julgado. Nós já fomos salvos em graça, o nosso espírito já foi sentenciado com a bênção da vida eterna. Não volta mais atrás. Não tem como. Assim na terra como no céu. Por que eu acredito que assim deve ser a nossa oração? Veja que o juízo de Deus já ocorreu. E o santuário celestial já foi estabelecido. E o próprio Deus está em nós. Assim disse Jesus, Mateus capítulo 24, versículo 35. Mateus capítulo 24, entre os versículos 32 e 35. Lógico, tudo que eu estou falando até agora é para os que acreditam na escatologia consumada. É para os que acreditam no que está escrito, não na teologia, não nos pastores e bispos e padres, porque eles, para segurar e para prender as pessoas dentro de suas arapucas, eles futurizam, eles dizem aos seus fiéis que ainda vai acontecer, porque eles fazendo assim, eles prendem as pessoas, e eles ficam ricos, eles têm salário, eles têm uma vida boa. Disse Jesus nos dias de sua carne, e eu creio que Jesus não mentiu, falou a verdade. Mateus capítulo 24, este capítulo, ele é todo escatológico. Ele fala sobre a vinda do Filho do Homem como juiz. Desde do versículo 3 em diante, do capítulo todo, você lendo, você vê várias passagens que ele fala, depois que acontecer essas coisas. Então, Mateus 24, 32. Aprendam a parábola da figueira. Quando já os seus ramos se renovam, as suas folhas brotam, vocês sabem que o verão está próximo. Assim também vocês, quando virem todas essas coisas, saibam que está próximo às portas. Essa referência às portas seria o juiz que já estava às portas de Jerusalém para entrar e julgar Israel. Ele falou isso no ano 32. Para a religião, esse juiz, ele está às portas já faz quase 2000 anos. Deve estar bem velhinho e bem cansadinho de esperar. E nada desse juízo vir. Para a religião. Olha o que ele disse. Em verdade lhes digo, em verdade, confissão de verdade, em verdade lhes digo que não passará esta geração sem que tudo isso aconteça. Qual foi a geração que Jesus estava falando aqui? A geração dos 70 anos, profetizado por Daniel, capítulo 9, versículo 2. E Jeremias também falou isso. A geração, Jesus disse no ano 32, dali a 38 anos, se completou as 70 semanas de Daniel, se completou os 70 anos e foi julgado. Veio ele, filho do homem, como juiz e julgou Israel, julgou os israelitas, porque eles que tinham que pagar a conta. Em verdade lhes digo que não passará esta geração sem que tudo aconteça. Passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. A religião, a teologia, os pais da igreja, eles dizem que Jesus de Nazaré mentiu, que isso foi uma mentira, uma falsa profecia de Jesus. Mas ele disse que não passaria aquela geração. Não está aqui no meu estudo, mas eu vou lá te mostrar. Daniel 9, capítulo 9, versículo 2. No primeiro ano do seu reinado, eu, Daniel, entendi pelos livros que, de acordo com o que o Senhor havia falado ao profeta Jeremias, a desolação de Jerusalém iria durar 70 anos. Daniel também falou em sua, Daniel 9 mesmo, 9, 24, ele falou nas 70 semanas. 70 semanas estão determinadas para o seu povo e para a sua santa cidade, para acabar com a transgressão, para dar fim aos pecados, para expiar a iniquidade, para trazer a justiça eterna, para selar a visão e a profecia, para ungir o Santo dos Santos. 7 vezes 7, 49, 490 anos. Do período de Malaquias ao início de Mateus, e mais ou menos 420 anos. Com mais 70 anos, que foi do primeiro dia depois de Cristo ao ano 70, deu-se quanto? 490 anos, 70 semanas. Foi quando foi determinada para o seu povo. Foi determinada a desolação. Foi determinado a justiça eterna. E foi estabelecido também
a nova Jerusalém espiritual. Então, Jesus disse, vou ler Mateus 34 de novo, 24 a 34. Em verdade lhes digo que não passará essa geração sem que tudo aconteça. Então já aconteceu, o juízo de Deus já ocorreu. E assim disse também Deus a Jeremias capítulo 31. Mas eu vou em Hebreus capítulo, o escritor de Hebreus, que eu acredito que foi Apolo, Hebreus capítulo 8, versículo 10 e 11. Veja o que Deus falou lá atrás para Jeremias e que o escritor de Hebreus se utilizou. 8:10. Porque esta é a aliança que farei com a casa de Israel depois daqueles dias. O que significou depois daqueles dias? Significou depois do juízo que veio no ano 70, que durou 3 anos e meio, da metade do ano 66 ao ano 70, que são as 42 semanas, são os 1.260 dias, todos eles, se você fizer a conta, dá 3 anos e meio exatamente. Então, depois daqueles dias significou a vingança de Deus, o julgamento de Deus sobre Israel. Porque esta é a aliança que farei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor, imprimirei as minhas leis na mente deles e as escreverei sobre o seu coração. Eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Versículo 11. E não ensinará jamais cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo, conheço o Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior deles. Por isso que o que tem por aí não são igrejas, são prédios, são CNPJs, são instituições financeiras, instituições empresariais, são empresas. Eles manipulam. O pilar deles, dessas instituições empresariais chamadas de igreja, o pilar deles, o que sustenta esse sistema religioso é o engano, a mentira, a fraude, o dízimo, o diabo. São isso. É esses enganos, essas mentiras. E eles, infelizmente, eles não podem falar a verdade aos seus fiéis, aos que frequentam as suas arapucas, os seus alçapões. Porque se eles disserem que Jesus já veio, o pessoal vai falar, vai lá para quê? Se eles disserem que dízimo nunca foi dinheiro, era alimento, isso não vai dar nada. Se eles disserem que a oferta era para a manutenção do templo e para as festividades, o qual esse templo foi derrubado, foi destruído, foi aniquilado no ano 70. Então, na verdade, meu amado, isso que está por aí tem que ser fechado. Quer falar da sã doutrina? Use o YouTube. Faça, se reúna em sua garagem, se reúna na casa dos irmãos e trate a respeito da escatologia consumada, não da lei de Moisés. Porque, afinal de contas, o nosso espírito faz parte do corpo de Cristo, o qual é a igreja e o qual ele é o cabeça. Só há um pastor celestial, que é Cristo. Então, Deus falou pela boca do profeta Jeremias, o escritor de Hebreus se utilizou também. Parecer que depois daqueles dias, voltando, por isso que esses lugares não conseguem ensinar ninguém, é uma denominação diferente da outra. Uns falam os balabachura, outros têm sapato de fogo, outros pregam prosperidade e assim por diante. É um diferente do outro, porque não é Deus, Deus não está nesse lugar. O que está nesse lugar é o espírito do engano, é a operação do erro, para que eles deem crédito a essas mentiras, porque eles não querem acreditar no que está na verdade. Eles chamam Jesus, chamam Deus de mentiroso, que essas profecias são mentirosas. Mas está escrito. E disse também Jesus em espírito na ilha de Patmos a João. Veja, Apocalipse capítulo 21, do versículo 1 ao versículo 6. Esses são os versículos que eu mais gosto de ler na Bíblia. Eu gosto da Bíblia inteira, mas isso aqui é o que me chama mais atenção, é o que que carimba o símbolo da verdadeira, que já ocorreu a escatologia. Isso é o que, para mim, é o selo da verdade. Apocalipse capítulo 21. João havia sido arrebatado no Espírito e Jesus estava mostrando as coisas que estavam acontecendo dentro de Jerusalém. Por isso que o livro de Apocalipse não foi escrito para o futuro. Esse livro foi escrito para as 7 igrejas que estavam na Ásia Menor. Pode ler lá no começo, capítulo 1, versículo 9, 10 e 11, que foi, Jesus disse a João, escreve para as 7 igrejas da Ásia, não para o Brasil, não para o século 21. E vi novo céu, olha o que João estava vendo, e vi novo céu e nova terra,
pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus. João estava vendo. A teologia futuriza isso. Os estudos teológicos, a hermenêutica, a exegese deles, não conseguem explicar que isso aqui já ocorreu, que João estava vendo. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, preparada como uma noiva enfeitada para o seu noivo. Então ouvi uma voz forte que vinha do trono e dizia: Eis o tabernáculo de Deus com os seres humanos, com os homens. Deus habitará com eles, eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles e será o Deus deles. 4. E lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e já não existirá mais morte, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. E aquele que estava sentado no trono disse: Eis que faço nova todas as coisas. Deus aqui estava falando que iria fazer novas, ou ele falou que estava fazendo? Porque afinal de contas, Apocalipse são 22 capítulos, aqui ele já estava no penúltimo, 21. Então Deus disse: Eis que já estou fazendo, eis que faço nova todas as coisas. E acrescentou: porque estas palavras são fiéis e verdadeiras. Então, Deus já fez tudo novo. A religião não considera essas palavras como fiéis e verdadeiras, porque quando dizem que Jesus vai voltar, está dizendo que essas palavras foram mentirosas, que essa profecia foi mentirosa. E versículo 6, veja, disse ainda: tudo está feito. Eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Eu, a quem tem sede, darei de graça da fonte da água da vida. Tudo está feito, foi dito. João em espírito, na ilha de Patmos. Tudo já está cumprido. Eu vejo em outra, na ACF, que eles dizem que é a mais original, mais fiel. E disse-me ainda: está cumprido. Eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Está cumprido. Versículo 3, na Almeida Corrigida Fiel. E ouvi uma grande voz do céu que dizia: Eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará, e eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles e será o seu Deus. Por isso que eu creio na oração, que a nossa oração, a oração dos que nasceram depois do ano 70, não é a mesma que Jesus de Nazaré ensinou aos seus ouvintes, que era o que? O povo judeu. Portanto, vou colocar de novo na Almeida, Nova Almeida atualizada. Portanto, orem assim: Jesus de Nazaré ensinou os judeus. Pai nosso que está Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Já a oração de quem acredita na escatologia consumada, eu acredito que é assim: Pai nosso que está em nós, santificado seja o teu nome. Está em nós o teu reino. Já foi feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Amém? Eu acredito, então, nessa oração. Que, na verdade, Jesus disse que você não precisa nem orar, não precisa nem falar nada, porque Deus sabe da sua vida todas as coisas. Porque assim disse em Salmo 139, versículo 15. Salmo 139, 15. Os meus olhos não te foram encobertos, quando no oculto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos viram a minha substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles ainda existia. Então, amado meu, amada, irmão em Cristo, medite neste versículo 16 de Salmo 139. Os teus olhos viram a minha substância. Veja em outra linguagem, em NVI, vamos ver como está aqui. Os teus olhos viram o meu embrião. Todos os dias determinados para mim foram escritos no teu livro, antes de qualquer dele existir. No embrião, no espermatozoide, Deus sabe
da nossa existência, sabe do que vai acontecer cada milésimo de segundo da vida da pessoa, da vida do que te pertence. Porque isto era a formação da carne, do véu, mas o Espírito que foi colocado neste véu já existe antes dos tempos eternos, antes da fundação do mundo. Então você querendo orar ou não, adorar ou não, Deus sabe, porque o importante de você adorar, o importante de você falar com Deus é para fortalecer o teu espírito, para você não dar brecha à sua carne. Mas isso não é de uma forma que você precisa ficar gritando, ó Deus, ó Pai, precisa, Ele está em você. Então você tanto faz você falar ou no pensamento, vai ser a mesma coisa. Amém? Então assim foi esse vídeo, espero ter passado um pouco do meu entendimento, talvez não seja como o seu, mas afinal de contas é assim que eu entendo, é assim que o Espírito da Graça coloca na minha mente. Então, graça e paz, se foi útil para você, dê um like, compartilhe e se inscreva no canal. Vamos levar adiante a mensagem da sã doutrina aos nossos irmãos eleitos. Amém? Graça e paz, tchau, tchau, até a próxima.